Prezado aluno, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário em que você está assistindo a este vídeo. Nós iniciamos os estudos temáticos da unidade 1 e aqui neste vídeo você irá assistir um pouquinho sobre os pressupostos introdutórios da educação à distância. Então, nós iremos falar para vocês hoje acerca das definições de EAD, o que significa, como foi que ela se constituiu ao longo dos anos, e trataremos também de uma abordagem sobre as características dessa modalidade de ensino e das gerações em educação à distância. Vou fazer a projeção para que a gente possa ter um roteiro de visualização das nossas exposições. E eu gostaria de começar este vídeo perguntando a você se você sabe quais são as principais características da educação à distância. Essa é a tua primeira experiência com EAD ou não? Se essa for a tua primeira experiência, eu acredito que você deve estar atento, curioso, ansioso para conhecer melhor como se constituiu essa modalidade de ensino e como é que você, agora, como um estudante, deverá se organizar para realizar os seus estudos. Então, para início da nossa conversa, a EAD é uma sigla que significa Educação à Distância, tá? Ela é definida legalmente como uma modalidade de ensino aqui no nosso país, reconhecida pela Lei de Diretrizes e Bases, 9394/96, no artigo 80, como modalidade de ensino, e esta modalidade está normatizada, regulamentada pelo Decreto 9.057 de 2017. Então, esse decreto, ele é um decreto que traz algumas orientações, normatizações para o funcionamento da educação à distância no país. E o nosso decreto, né, ele traz uma definição do que é educação à distância. Então, a EAD, ela é uma modalidade, como nós já afirmamos para vocês, onde a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem, ele vai acontecer, ocorre por meio da utilização de tecnologias de informação e comunicação com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e através do desenvolvimento de atividades educativas destinadas a profissionais da educação e aos alunos, aos estudantes que estejam em lugares e tempos diversos, né? Então, nós temos aí a definição do decreto normatizando, instruindo, dizendo para a gente, trazendo a definição do que é educação à distância. Então, de um modo geral, nós podemos afirmar, pelo nosso decreto, que a EAD é uma modalidade de educação. Sendo modalidade, ela faz parte de um sistema educacional nacional que tem uma legislação própria para que possa se desenvolver e funcionar legalmente no nosso país. Então, a educação à distância, aqui no Brasil, não pode ser realizada de qualquer maneira. Existem algumas regras, alguns princípios para que ela aconteça tal qual ocorre no ensino presencial. A educação à distância, de acordo com o nosso decreto, ela deve acontecer com a mediação didático-pedagógica de mídias e tecnologias. Então, o que seriam essas mídias? A palavra mídia vem da origem do significado média, né? Média, que significa meio. Então, são os meios, os artefatos utilizados como meio para
se estabelecer a comunicação no processo de aprendizagem à distância. E as tecnologias são justamente as ferramentas, a evolução das ferramentas que potencializam a utilização das mídias, tá? O decreto também, ele traz para a gente a definição de EAD como uma modalidade de ensino que tem pessoal qualificado. Então, não é qualquer pessoa que pode se candidatar para trabalhar na educação à distância. Os profissionais de educação à distância devem, no mínimo, ter formação na área, ter uma experiência mínima com a mediação tecnológica. Quem tem uma certa dificuldade com as novas ferramentas, tem que fazer pelo menos um curso de formação continuada para se adaptar, para ter a experiência de como se dar esse processo didático mediado pelas tecnologias, tá? A EAD também, ela é definida como uma modalidade que tem políticas de acesso à educação pela população brasileira. A educação à distância, ela foi criada, desenvolvida aqui no nosso país com o intuito de democratizar o acesso das pessoas que não tinham inicialmente condições de frequentar o ensino presencial, que não podiam se deslocar da sua cidade de origem e ir até um espaço, uma outra cidade onde houvesse uma universidade. Então, a educação à distância, ela vem com essas políticas de romper algumas barreiras de acesso que impossibilitavam as pessoas de frequentar o ensino presencial. A educação à distância, ela também realiza o acompanhamento e as avaliações aos alunos de modo compatíveis com a natureza da modalidade e da legislação em vigor. Então, o aluno de educação à distância possui um acompanhamento adequado para a realização das suas atividades, do seu processo de avaliação do conhecimento. Existe toda uma equipe que planeja, que organiza, que pensa como deve ser desenvolvido o processo de avaliação nessa modalidade. Então, a legislação, o decreto 9.057, ele é bem minucioso no seu primeiro parágrafo, onde ele já inicia definindo algumas normatizações para a educação à distância. E ela também é uma modalidade que se apresenta de forma flexível na sua estrutura didático-metodológica. Por quê? Porque ela traz essa possibilidade de desenvolver atividades educativas em lugares e tempos diversos. Então, ela está falando da quebra de rigidez do horário específico para um tempo mais flexível que possa se adequar à realidade e à necessidade do aluno de educação à distância. No ensino presencial, os alunos devem se encontrar no mesmo horário, todos juntos, né, naquele horário determinado. Se ele não vai, ele pega a falta. E ele também, os alunos também precisam se encontrar em um único local reservado. Na educação à distância, existe uma flexibilidade que não existe no ensino presencial. Os estudantes, cada um, geograficamente no seu espaço, diferenciado, né? Pode se organizar desde que tenha acesso às tecnologias e realizar o seu estudo no horário que determina para o seu próprio planejamento. Então, ela traz essa abertura de flexibilidade que, podemos dizer, é uma das características que define educação à distância. Então, nós vimos aí
que ela é uma modalidade de ensino, tal qual as outras modalidades que vigoram e que existem na nossa legislação brasileira, com normatização própria, possui a mediação didático-pedagógica realizada através do uso de mídias e tecnologias, tem que ter pessoal qualificado, tem que ter políticas de acesso da população brasileira, ela fomenta, né, ela produz essa participação massiva das pessoas que não podem frequentar o ensino presencial por vários motivos, e ela também promove a realização de avaliações e acompanhamento à aprendizagem dos alunos adequada à natureza específica de sua modalidade, que é a distância. E ela tem essa flexibilidade de tempo e espaço que se adequa à necessidade dos estudantes. Então, nós temos aqui a definição do que seria educação à distância, né? Do que seriam esses termos que definem a sigla EAD. No nosso país, nós usamos a nomenclatura educação à distância ao invés de ensino, tá? Vocês irão encontrar ao longo aí de todo o processo da vida acadêmica de vocês, algumas pessoas falando o EAD, usando o termo no masculino. Porque nós preferimos o termo educação ao invés de ensino, porque educação, ela vem ao encontro de um projeto educacional amplo de nação, que contempla os anseios da sociedade, contempla as políticas públicas, a economia, o investimento que se faz na área da educação, as tecnologias, o processo didático-pedagógico. Então, quando nós falamos a palavra educação à distância, nós estamos nos referindo a toda essa estrutura que dá base para o funcionamento desse processo educativo que acontece na modalidade à distância. Não é errado falar o ensino à distância, tá? Vocês vão encontrar pessoas usando esse termo, o EAD, para se referir ao termo ensino. Mas é importante ressaltar, como vocês estão tendo a oportunidade de estudar sobre educação à distância, que o termo ensino, ele está ligado às bases pedagógicas de ensinar e aprender, tá? Ela é uma palavra que ela não vai abranger o geral. Quando a gente fala em ensino, nós sempre estamos nos referindo a um processo didático de quem ensina, no caso o professor, e quem aprende o aluno. Então, nós estamos falando mais das questões acadêmicas, das questões de estudo em ambiente virtual de aprendizagem, mais específica desse processo didático-pedagógico da educação à distância. E nós utilizamos também o termo educação à distância porque é a forma como a nossa legislação brasileira se refere a essa modalidade específica que é a EAD. Então, nós vamos falar aqui na nossa disciplina e a partir de agora vocês também irão aprender a se referir à educação à distância com o termo sempre no feminino, a educação. Quando quiserem se referir ao processo pedagógico de ensino-aprendizagem, vocês podem falar o ensino à distância, não tem nenhum problema. Mas nós utilizaremos a sigla EAD sempre no feminino, a EAD. Ok? Combinado assim? Muito bem. O Moran, ele afirma para a gente que a educação é um processo de ensino-aprendizagem que se dá mediado pelas tecnologias. Aquilo que nós acabamos de falar para vocês, que nós vimos como está estabelecido no Decreto 9.057, um processo que se media sempre pelo uso das tecnologias, onde
Os atores principais desse processo, que são professores, alunos, tutores, estarão separados geograficamente, espacialmente ou temporalmente, ou não, e também temporalmente. Ou seja, estaremos separados no tempo e no espaço, né? Quando eu falo tempo, é porque eu estou gravando este vídeo para vocês em um tempo onde vocês estarão assistindo, que será um tempo diferenciado da data, do horário de gravação deste vídeo. Mas isso não vai interferir no processo de aquisição do conhecimento de vocês e de apropriação dos saberes que estão sendo estabelecidos a partir de agora. Então, Morin, ele considera o termo educação à distância mais apropriado do que ensino à distância. Vejam só, nós acabamos de falar sobre isso a partir da perspectiva do decreto que regulamenta e define a educação à distância no nosso país. E o Morin, como um teórico que estuda a educação à distância, ele também traz essa definição do termo para a gente de educação à distância, contemplando como termos mais adequados para nos referirmos à modalidade. E aí ele diz para a gente que o ensino à distância enfatiza o papel do professor como alguém que ensina, quando, na verdade, na EAD, tem-se um processo com foco centrado na aprendizagem do aluno. Como é que é isso, professor? Ou seja, o aluno, para que aconteça o aprendizado, vai se apropriar dos vídeos, dos recursos, do material didático que o professor planeja, organiza, disponibiliza no espaço virtual, na sala de aula, mas o aprendizado desse aluno irá acontecer sem que a presença física do professor seja necessária. O aprendizado do aluno, ele vai se dar mediante um esforço próprio do aluno em aprender, em fazer as leituras e se apropriar do conhecimento disponibilizado nos materiais que são apresentados a vocês. Então, percebam, é um processo, a educação à distância, onde professores, alunos e tutores não estão juntos normalmente, mas nós ficamos ligados pelo uso das tecnologias. Então, quando eu digo não estamos juntos normalmente, eu estou me referindo ao estar junto físico, né? Nós não estamos fisicamente juntos, mas estamos unidos e ligados pelo uso das tecnologias. Então, sem a utilização tecnológica, a educação à distância, ela ficaria e é também, usando o verbo no presente, se torna inviável, tá? Apesar de usarmos aqui no nosso país os termos educação à distância, no cenário mundial, vocês vão observar, ao fazerem as leituras recomendadas para o estudo da unidade 1, que não há um padrão estabelecido para a utilização desses termos. E em determinado país, um certo tempo, chamou-se de teleensino, educação à distância. No Reino Unido, estudo por correspondência. Nos Estados Unidos, uma época, a EAD foi chamada de estudo em casa e estudo independente. Estudos externos, a educação à distância tinha esse nome lá na Austrália, e assim por diante. Lá em Portugal, chamava-se teleeducação, e aqui no Brasil, nós chamávamos e continuamos chamando de educação à distância. Vocês têm aqui um quadro. Nesse quadro, nós temos a variação da terminologia da EAD. Como foi que ela foi, ao longo dos anos, tomando forma e sendo chamada em determinados locais, tá?
E a Formiga, ela fala para a gente que, por influência da terminologia inglesa, na metade do século XX, está aqui no nosso slide 21, mas é século XX, ocorreu em vários países a predominância da terminologia aprendizagem flexível. Então, até hoje, se utiliza em muitos países essa terminologia para se referir à educação à distância. No entanto, essas variações de nomenclatura, elas não interferem nos objetivos de implantação da educação à distância nos níveis governamentais e institucionais. A EAD, ela possui alguns objetivos comuns, e alguns deles se destacam: proporcionar crescente acesso a oportunidades de aprendizado e treinamento à maior parte da população que não tinha e continua até hoje sem acesso ao ensino, gerar oportunidades para atualizar aptidões. Então, os cursos à distância, eles também são ofertados não só em nível de graduação e pós-graduação, pelo contrário, eles começaram a ser ofertados por meio da iniciativa de cursos livres, cursos mais específicos de formação continuada. Então, até se estabelecer um nível mais sistematizado de ensino, como nós temos hoje no ensino superior e no ensino de pós-graduação. Outro objetivo a educação à distância sempre teve o intuito de melhorar a capacitação do sistema educacional. No cenário mundial, sempre se acreditou que a EAD seria e é uma ferramenta poderosa para auxiliar nos processos de formação dos profissionais da educação. Então, por meio de cursos à distância, são ofertados muitos cursos de formação continuada e formação inicial para educadores, com o intuito de melhorar o desenvolvimento da educação mundial. Um outro objetivo da educação à distância está em nivelar as desigualdades entre grupos etários. Ensino superior, até certo tempo, era privilégio de uma população pequena ainda. Poucas pessoas, até o final aí do século XX, tinham acesso ao ensino superior. E quando a educação à distância ela surge com maior ímpeto, com maior força, a partir da disseminação das tecnologias, da internet, do uso de ambientes virtuais voltados para os processos educativos de se estudar na modalidade à distância, ela vem com essa proposta de que outras pessoas que não tinham acesso à educação superior por meio do ensino presencial, elas pudessem estar acessando essa modalidade de ensino por meio da educação à distância. E também direcionar campanhas educacionais para públicos-alvo específicos. A educação à distância, como eu já falei para vocês, ela busca melhorar os índices de qualidade da educação por meio da formação de seus profissionais, que é proporcionar treinamento de emergência para grupos-alvos, não só da educação, mas também de determinadas empresas, de determinados recursos humanos. Então, alguma instituição ou empresa que queira melhorar os índices de qualificação dos seus funcionários, geralmente essas empresas estão recorrendo ao ensino à distância. A EAD também ela vem com essa iniciativa de oferecer uma combinação de educação com a vida profissional e a familiar. Muitas pessoas, principalmente mulheres, que não podiam
frequentar uma escola, um ensino superior, porque tinham que cuidar dos filhos, da casa. Então, essas mulheres, com o advento, a disseminação da EAD, elas passam a ter acesso e a se qualificar mais por meio da flexibilidade que essa modalidade de ensino oferece. E ela também, a educação à distância, ela vem para agregar uma dimensão internacional à experiência educativa, ou seja, pessoas que estão em territórios muito distantes, né? Por exemplo, aqui no Brasil, pode ter uma experiência de um curso internacional sem ter que se mudar para outro país, podendo estudar por meio da EAD. E aí a educação à distância, ela rompe com muitas fronteiras. Por isso eu quero desejar a vocês sucesso ao longo do curso de vocês. E esse sucesso ele vai depender muito do empenho de cada um. Porque na educação à distância, a flexibilidade que essa educação, que esse ensino favorece a vocês, ele requer também dos estudantes processos de autonomia. Esse processo de autonomia é uma das principais características requeridas àqueles que estudam por essa modalidade de ensino. Então, na EAD, os alunos, no caso vocês, precisam se organizar no intuito de aprender de forma independente, assumindo muitas responsabilidades que no ensino convencional, presencial, essas responsabilidades elas ficavam centralizadas nos professores. E na educação à distância, o foco modifica, o foco não está no professor, o foco está no aluno. Ou seja, nesse processo, vocês precisam ser ativos, não apenas para executar as tarefas de aprender, mas também para interpretar e refletir criticamente sobre o que vocês estão fazendo quando aprendem. Ou seja, tem que aprender a aprender e pensar sobre esse ato de realizar o processo de aquisição do conhecimento. Será que a forma como eu estou me dedicando às leituras, à realização dos exercícios, está sendo adequada? Está sendo suficiente para que eu alcance níveis elevados de conhecimento? Então, você vai caminhar nesse processo refletindo sobre as ações que você emprega no ato de aquisição da sua aprendizagem. Você vai pensar, será que o que eu estou fazendo é suficiente ou não? Ou eu preciso melhorar? Então, nessa perspectiva, o processo de autonomia é fundamental e deve estar presente na rotina de todos vocês. Não como um processo mecânico. Aí eu vou sentar aqui, vou fazer essa leitura e acabou, responder o exercício e enviar. Não como um processo mecânico, mas como um processo onde você precisa entender que o maior interessado na aquisição desse conhecimento é você. Então, sem o desenvolvimento da autonomia, não é possível um bom aproveitamento dos estudos à distância. Então, perceba que você é o maior responsável pelo seu processo de aprendizagem. Você tem toda uma equipe disponível para te auxiliar, mas lembre-se que você deve se organizar para que o seu processo ele dê resultados, o seu processo de aprendizagem. Então, após nós conversarmos até aqui sobre a importância que a autonomia tem na vida de quem estuda pela educação à distância, você deve estar se perguntando como é que eu devo proceder para desenvolver. Então, nós preparamos aqui algumas dicas. Uma das dicas é que você tem que ser protagonista na construção dos seus conhecimentos. Isso se chama autonomia. Então, tem que ler os livros, as apostilas, todos os materiais
que nós disponibilizamos, nós professores, no ambiente virtual, para que você possa se apropriar e potencializar os seus conhecimentos. Então, explore todos os recursos que nós disponibilizamos no ambiente virtual das disciplinas, anote todas as atividades com as suas respectivas datas de envio. Todas as disciplinas têm um cronograma com datas, com requisitos de avaliação, de pontuação, com a data específica para a postagem da atividade. Então, anote, faça um checklist de todas essas informações que são necessárias para que você não se sinta perdido. Afinal, você está estudando várias disciplinas ao mesmo tempo. Então, você deve tomar a iniciativa para se organizar em relação aos seus estudos. E essa organização requer a construção e a elaboração por você de um plano de estudo. Tudo que nós fazemos, mesmo que seja, de certa forma, inconsciente aqui, né, fica só aqui na nossa mente, a gente planeja. Se você vai ao supermercado, por mais que você não tenha uma lista escrita, mas pelo menos você sabe o que você quer comprar. Isso é um planejamento. Ninguém vai ao supermercado sem saber o que precisa. Chega lá, perdeu tempo. Então, na educação à distância, você vai perder tempo se você não se organizar. Estabeleça dias e horários específicos para o estudo e a realização dos seus trabalhos. Isso em relação a cada disciplina. Faça um plano de estudos. Na sua casa, você vai separar um local específico para você estudar. Vou estudar em cima da cama, de qualquer jeito, deitado na rede. Isso não vai dar certo, tá? Seja disciplinado, se organize, vai lá para a mesa da cozinha. A mesa da cozinha vai ser o meu local de estudo em determinado horário. Peço aos demais membros da casa que não sentem aqui, porque nesse horário eu vou estar estudando. Então, estabeleça alguns limites para você mesmo. Seja disciplinado e cumpra o planejamento elaborado. Organize. Segunda-feira eu vou estudar Introdução à Educação à Distância. Vou ver o que tem para fazer de leitura. Na terça-feira eu vou estudar Introdução à Teoria da Administração. Na quarta-feira eu vou estudar Informática. Então, veja, você tem que se organizar. Se você não se organizar, você não sabe nem sequer por onde começar os seus estudos. Então, é preciso ter disciplina. Caso contrário, você vai começar a acumular as leituras e isso vai virando uma bola de neve. E ao final do período, você vai perceber que você não produziu o suficiente para melhorar o seu processo de aquisição de conhecimentos e, assim, ter resultados satisfatórios nas disciplinas. Outro ponto, articule-se com a sua turma para estudar em grupo sempre que possível. Não se isole. Estudo em grupo, ele é importante porque ele vai potencializar as assimilações de conhecimento pessoal. Você pode estar com dúvida em determinado assunto e, de repente, o teu colega já tirou a dúvida com o professor, ele está entendendo, ele pode te ajudar, pode esclarecer. Você pode esclarecer outros pontos significativos que o outro colega não entendeu. Então, o estudo em grupo, ele ajuda. Procure, articule-se com a sua turma, organize-se com alguns colegas e estude em grupo. Você vai perceber como isso vai te ajudar. Não deixe para realizar as atividades no último dia. Essa dica, ela é importantíssima. Nós, professores, estabelecemos limites de entrega de algumas atividades. Se você, aluno de educação à distância, deixar para fazer a sua atividade no último dia, muita coisa pode acontecer. A internet vai falhar, a energia vai embora, o gás faltou, você teve que se preocupar com outra coisa e o tempo
para enviar atividade se esgotou. Então, os professores sempre, ao início de cada disciplina, já vão deixar a atividade pronta para que você saiba o que deve fazer. Então, já vai se preparando, vai fazendo as leituras indicadas e, ao final dos estudos, já organiza a sua atividade, o seu trabalho e envie com antecedência, com tempo de folga, para que você não sofra prejuízos e não seja pego de surpresa por conta de certos imprevistos, não é? Um outro ponto essencial: comunique-se com o seu tutor e professor. Todos vocês têm um tutor responsável. Quem é o tutor? O tutor é um professor qualificado para realizar o atendimento, tirar dúvidas de vocês, corrigir algumas atividades e estar junto com o professor que planejou toda a disciplina nessa empreitada de oferta disciplinar. Então, está com dúvidas? Entre no ambiente virtual, passe uma mensagem, tire suas dúvidas com a equipe pedagógica de tutoria e professores. E para, digamos que, fechar essa parte de orientações para o desenvolvimento do processo de autonomia, você deve fazer uma autoavaliação ao final de cada período. Vocês estão agora estudando no primeiro período, né, no primeiro módulo que nós chamamos aqui na educação à distância. Quando esse módulo encerrar, você deve pensar um pouquinho sobre como foi que você se saiu ao longo dessa oferta, dessa primeira oferta, e tentar refazer algumas coisas que não deram certo para o módulo seguinte. Assim, você irá otimizar muita coisa no seu planejamento das próximas disciplinas. Tudo certo por aqui? Então, a educação à distância, ela possui algumas características que são comuns na EAD do cenário mundial. E nós vamos apontar algumas delas aqui para vocês, tá? Essas características, elas estão lá no material de estudo indicado, de forma mais minuciosa. Quando vocês forem fazer a leitura, vocês poderão identificar a partir de uma apresentação mais detalhada pelo texto. Então, a característica fundamental da educação à distância, e que está também definida lá no nosso decreto, é a separação espacial e temporal entre professor e aluno, e também entre alunos, tá? Nós estamos juntos pela mediação tecnológica, mas não estamos de forma física, a não ser que isso aconteça. Isso pode acontecer em alguns encontros presenciais, mas esses encontros, eles não serão rotineiros. Portanto, a característica marcante dessa modalidade de ensino é essa separação física mesmo, geográfica, entre professor, tutor e alunos, e entre vocês, alunos. Uma outra característica diz respeito ao uso intensivo de mídias instrucionais para unir professor e estudante. Então, estamos separados pelo tempo, pelo espaço, mas isso só é possível por conta do uso de tecnologias. Se nós não tivéssemos as tecnologias que nós temos para mediar a educação à distância, essa forma de aprendizado não seria possível, tá? E quando eu falo de tecnologias, eu não estou me referindo apenas às tecnologias mais atuais. Eu me refiro às tecnologias antigas também, porque elas deram base ao processo de início, de abertura da educação à distância. A tecnologia inicial para se fazer EAD foi a escrita, tá? É uma tecnologia que foi desenvolvida por nós, seres humanos, e sem a escrita seria impossível desenvolver ou começar essa mediação educativa.
Uma outra característica diz respeito à comunicação bidirecional entre professor e alunos em via dupla. Mas o que é isso? Então, atualmente, ela é uma característica marcante por conta das tecnologias que nós temos nesse momento, que são tecnologias digitais, tecnologias remotas, que nós não tínhamos no início da EAD. Mas o que é essa comunicação bidirecional? A comunicação bidirecional é quando existe a possibilidade de interação entre professor e os alunos, ou seja, o professor transmite as suas aulas, grava as aulas, disponibiliza na rede, e o aluno ele tem a possibilidade de dar um feedback, um retorno para esse professor. Existem os processos de interação, coisa que quando nós começamos na educação à distância, esses processos eles eram mais distantes, eles não eram tão comuns. Eles vieram evoluindo no passar dos anos, com a evolução das tecnologias. Por exemplo, quando nós passamos a ter a educação à distância via televisão, via rádio, a interação ela acontecia via telefone, tá? Via impresso, mas isso tudo era muito demorado. Com o advento da evolução tecnológica, essa interação ela acontece mais rápida, mais próxima, mais síncrona. Então, ela é uma característica da geração atual de educação à distância. E a linha do tempo na EAD? Como você pode estar se perguntando, que a EAD cresceu tanto em tão pouco tempo, professora? Olha, eu digo a vocês, e quem assistiu à introdução à disciplinar sabe que a educação à distância ela tem se desenvolvido, ganhado altas proporções na oferta de cursos pelo mundo todo, e aqui no nosso país também não é diferente, tá? Mas isso é porque ela não é uma modalidade recente, nova, de pouco tempo, como muitas pessoas pensam, e por isso ainda tem certo preconceito com a educação à distância, tá? A EAD ela não teve seu início com o advento da internet, negativo. Ela tem uma trajetória longa e diversificada, que se reporta pelos registros históricos aí há vários séculos na história da humanidade. Então, nós podemos afirmar que a educação à distância, ela iniciou com o advento da tecnologia da escrita, tá? Então, com a invenção da escrita, para que a comunicação pudesse ser efetivada, não era mais necessário que transmissor e receptor estivessem fisicamente presentes no mesmo local e ao mesmo tempo, porque com a escrita, o registro das informações, ele poderia ser distribuído para o seu receptor em tempo diversificado, em tempo diferenciado do tempo em que a mensagem estava sendo produzida pelo seu emissor. E aí nós temos alguns indicativos de que os filósofos eles foram os pioneiros da educação à distância. Então, quando eles estavam filosofando, orientando os seus liderados, né, nos questionamentos, eles já estavam praticando a educação à distância. E alguns filósofos deixaram escritos importantíssimos para que as demais ciências pudessem evoluir, pudessem surgir. Então, a partir da filosofia, outras ciências nasceram. Outras formas de conhecimento foram produzidas. E isso ficou registrado na história por meio dos ensinamentos, dos questionamentos que muitos filósofos deixaram
dentre eles Platão. Tem-se também como um dos grandes nomes que fizeram a educação à distância crescer proporcionalmente, foi o apóstolo Paulo, da Igreja Cristã. Então, tem-se na Bíblia Sagrada, né, os registros de muitos ensinamentos por meio de cartas que Paulo fazia às igrejas cristãs. Após a invenção da imprensa, que aconteceu no século XV por Gutenberg, a EAD ela ganha uma proporção enorme, porque isso vai facilitar a disseminação e o compartilhamento das informações em grande massa, tá? É possível que um maior número de pessoas recebam as informações através da máquina de imprensa, que passa a reproduzir em quantidade maior essas informações, tá? Então, isso intensificou os debates, a produção e a reprodução do conhecimento, e a educação à distância, a partir do século XV, começa a se configurar até chegar no século XIX, com o seu desenvolvimento mais, digamos que, institucionalizado, para se caminhar para uma primeira geração de educação. Então, como nós vimos até aqui, a EAD não é uma modalidade de ensino nova. O que a diferencia da EAD que era praticada há muito tempo atrás são os meios disponíveis em cada época da história, as tecnologias. Então, para se compreender a metodologia desenvolvida na educação à distância em cada tempo, a gente precisa entender o momento histórico pela qual a EAD se constituiu. A educação à distância, ela passa por 5 momentos que são fundamentais para nós conhecermos, chamados de gerações de EAD. Então, a primeira geração, ela está marcada aí pelo estudo por correspondência, que acontece no século XIX. Então, a gente vem aí tendo os primeiros relatos de experiências institucionalizadas da educação à distância, através do estudo por correspondência. Então, no cenário mundial, tá, há registro de oferta de aulas de taquigrafia por correspondência, e a EAD ela vai surgir mesmo num processo mais organizado. Ela começa sendo institucionalizada no final do século XIX, e ela vem tomando forma, ganhando força, ganhando proporção, aí em meados, início do século XX, em virtude do desenvolvimento dos meios de transporte, das estradas e dos correios também, tá? Então, nesse período, os materiais foram primordialmente impressos e encaminhados por correio. Então, todos os cursos que se faziam inicialmente por instituições, eles aconteciam através do uso de correios, ou seja, pelos correios, o estudante recebia o material que ele deveria fazer a leitura e entregar as suas atividades e trabalhos em determinado prazo, devolver também via correios. Na segunda geração, nós temos aí o surgimento do rádio e da televisão como tecnologias que marcam as formas de se fazer educação à distância. Já no século XX, por volta aí dos anos 20, a segunda geração caracterizou-se por programas que transmitiam cursos, alguns associados ainda com o uso de material impresso. Vale ressaltar que a segunda geração, ela não anula o uso de material impresso, tá? Ela tem ainda, ela traz consigo a utilização desse impresso e potencializando o processo de aprendizagem por meio do uso do rádio e da televisão. Agora, a televisão ela vai surgir no cenário da EAD
com força após a Segunda Guerra Mundial. E aí ela tem o seu auge por volta de 1960 até 1980. A terceira geração é marcada pelas universidades abertas. Então, nesse período aí, final dos anos 60, para início da década de 70, começa, principalmente na Europa, um movimento para se ofertar cursos em grandes massas, né, na modalidade à distância, por universidades. Então, nos países industrializados, em desenvolvimento, que queriam expandir a sua capacidade de vagas nas universidades, se utilizam dessa metodologia de estudo, se utilizam da educação à distância para ampliar o acesso das pessoas à universidade, às universidades, tá? Então, os estudos universitários regulares, eles passam a fazer parte da vida de muitos adultos que até então não tinham acesso ao ensino convencional. Isso tudo é no cenário mundial. No Brasil, nesse período dos anos 60 e 70, mais precisamente dos anos 70, nós estávamos começando a falar sobre essa possibilidade de se desenvolver um programa de educação à distância aqui no país. Mas isso só vai acontecer de fato no início do século XXI, tá? Em 2006, aqui com a criação da Universidade Aberta do Brasil. E a quarta geração, que é a geração marcada pela teleconferência. Então, nós temos aqui, no século XX, nesse período dos anos 80, surgindo aí nos Estados Unidos e atraindo muitos adeptos, a educação à distância é veiculada pelo uso da televisão, de processos interativos de vídeo transmitidos ao vivo, via satélite, né? A gente tem um marco aqui na quarta geração de EAD, o que até então nós tínhamos na televisão, de uma forma diferenciada, porque os processos de interação ainda não eram tão fortes, né? Na quarta geração, com a possibilidade de transmissão pelo satélite ao vivo, a gente começa a ter uma abertura maior dos processos de interação entre professor e aluno na educação à distância. E caminhamos para a quinta geração, com a geração que vem causar uma grande ruptura nos processos de metodologia da EAD. Anteriormente, até a quarta geração, a EAD ela tinha processos de interação um pouco tímido, que tem uma certa abertura com a tecnologia de satélite, aí pela quarta geração. Quando nós passamos na virada do século XX para o século XXI, que temos o marco da internet, do uso de ambientes virtuais de aprendizagem para se fazer cursos, com o intuito de se ofertar salas virtuais, digitais, de EAD, com disponibilização de conteúdo, de material, todo via internet, a gente tem processos pedagógicos que se diferenciam das formas mais anteriores das gerações de EAD. Então, o crescimento da internet que ocorre nesse período, ele gera um ponto de ruptura na história da educação à distância, e aí surge esse novo território, que é um território fecundo, que nós costumamos falar, de aprendizagem virtualizada por meio da internet. Então, vocês são frutos já dessa geração chamada quinta geração de educação à distância, e hoje nós estamos no momento atual, onde as instituições que ofertam EAD, elas podem reunir várias mídias para
se fazer educação à distância. Por isso, nós não temos um único modelo, uma única forma de se fazer EAD. Com essa evolução rápida das tecnologias, a educação à distância, ela se desenvolveu muito e ela possui características diferenciadas que estão de acordo com as tecnologias em que são utilizadas na oferta de cada curso e também de acordo com a realidade a qual se destina, tá? Então, o momento atual da educação à distância no cenário mundial é um momento em que a educação à distância ela reúne várias mídias, sem desprezar o impresso. Esse impresso ele toma uma nova reconfiguração, que é chamada de digitalização da informação. Então, ele sai dessa área de papel tangível para vir para um espaço virtual, para um espaço digital da informação, e a educação à distância ela vai acontecer, ela está acontecendo hoje, com essa possibilidade de reunir e de se integrar o uso de várias mídias, tá? E tecnologias. Nós chegamos agora ao final deste vídeo, desta exposição. Então, eu convido você, se você tiver dúvidas, a postar as suas dúvidas no ambiente virtual e a realizar os estudos sistemáticos da unidade 1. Vá até a nossa unidade 1, baixe todo o material, faça a leitura indicada, que é a leitura obrigatória do texto da professora Marise Passos, Educação à Distância, a breve histórica e contribuições da Universidade Aberta do Brasil, do ano de 2018. Você deve ler da página 1 até a página 70. Bons estudos a todos vocês e eu me coloco à disposição para estarmos interagindo por meio da utilização da nossa plataforma virtual do curso de administração do ambiente Moodle. Então, me procure. Foi muito bom estar com vocês e espero encontrá-los no nosso próximo encontro presencial, que vai acontecer agora no início de dezembro. Consulte o cronograma, o link para acessar a nossa sala no encontro síncrono. Não é um presencial mediado, né? É um presencial porque vai exigir a presença de todos vocês em determinado horário. Então, convido todos a entrarem na sala pelo link disponível lá na parte introdutória da nossa disciplina. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.